Oi, irmãos. Não sei em que horário você está separando um momento para assistir esse culto, ao qual iniciaremos. Então eu lhe digo boa tarde ou boa noite e saúdo a todos com a paz do nosso amado Cristo Senhor Jesus, que nos tem protegido durante todo esse tempo. Estamos aqui para iniciarmos mais um culto e queria ler uma passagem de incentivo para o dia de hoje. Se encontra em Salmos 95. Vou ler do versículo 3 ao 7. Salmos 95, 3 a 7. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que lhe pertencem. 5. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele está nos chamando. Vinde, adore-o. 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Então, estamos aqui mais um domingo, depois de uma semana que ele nos protegeu, e lhe faço esse convite: venha, adore ao Senhor conosco nesse vídeo que irá seguir, com louvores, ceia e oferta, todos juntos, porque é bom termos essa comunhão, mesmo que não estejamos presencialmente juntos, porque Deus ele não esqueceu de nós e nós não devemos esquecer dele. Então, venha, se acomode e vamos adorar o nosso Deus. Amém? Oremos. Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, criaste tudo e a todos e te agradecemos porque o Senhor é bondoso demais para conosco, mesmo quando não somos bondosos. Perdão por nossos erros e falhas, nos ajuda a nos limparmos nesse momento para estarmos em Tua presença. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração ministrada nesse momento e te agrada do que fizermos. Que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado em todo lugar que estivermos. E em nome do Teu Filho Jesus, que morreu por nós, que oramos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e com Ele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e com Ele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tens triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e com Ele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e com Ele me alegrarei. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e o adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus
é a minha paz. Eu digo, aleluia, aleluia. Eu digo porque, eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Bom dia, a paz de Cristo, irmãos, que prazer, que alegria, mais uma vez estar reunido com a Igreja de Cristo para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Esse momento para mim é muito gratificante, é um dos melhores momentos do culto, não que seja melhor do que os outros, porque tudo que fazemos no culto é para engrandecer o nome do Senhor. Mas o momento da ceia, o momento da Santa Ceia do Senhor, é esse momento que nós nos reunimos para celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Para lembrar, para comemorar as bênçãos que Jesus conquistou e que nos doou. No Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que grande alegria, que grande felicidade, que triunfo! Jesus triunfou. E isso para mim, para você. Lá na cruz do Calvário, quando para os seus executores era o fim, Jesus tinha sido vencido, foi ali que ele triunfou sobre a morte, sobre o nosso acusador e nos presenteou com a vida eterna. Sim, ele nos presenteou com a vida eterna, um presente de Deus. Ele está dizendo as 3 bênçãos que nós alcançamos, que nós recebemos de Jesus. A primeira, a vida eterna. A segunda, não vamos entrar em juízo, não vamos ser julgados, porque o sangue de Jesus, ele já nos inocentou da nossa culpa. Jesus tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E, por fim, ele diz, já passou da morte para a vida. A morte era o terror para os judeus e para mim também. Antes de conhecer, antes de servir a esse Jesus. Mas hoje, quando eu sei, quando eu tenho a consciência de que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inimigo, Jesus nos presenteou com a vida eterna, então eu tenho a certeza de que a morte nada mais é de que nos levar para mais perto de Deus. E é nessa confiança, é nessa certeza, nessa alegria e nessa gratidão que nós nos reunimos todo primeiro dia da semana para celebrar a Santa Ceia do Senhor, para agradecer a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pela bênção, pelas conquistas que Ele conquistou e nos doou de presente. Amém? Vamos orar. Amado Pai, nós estamos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Pai, pela família em Cristo Jesus, por poder, mesmo em meio às dificuldades, em meio ao isolamento, encontramos um jeito para nos reunir, para nos cultuar, para nos
celebrar este momento tão edificante e, ao mesmo tempo, saber, ter a convicção de que Jesus, Ele é o Senhor da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, por nos amar tanto. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que o nosso Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, nesse momento que estamos passando, que vocês possam renovar a sua fé a cada dia e que vocês possam a cada dia render graças a esse Deus que é tão maravilhoso e tem nos abençoado de tantas maneiras. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento da oferta, um versículo que se encontra no livro de Atos. Atos, capítulo 4, os versículos 32 ao 35. Atos 4, do 32 até o 35. Abra sua Bíblia e leia comigo essa passagem. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Essa é uma passagem muito interessante, porque acho que ajuda a gente a refletir um pouco, nos dias de hoje. Será que nós teríamos coragem de vender tudo o que temos e repartir com as pessoas que precisam? Será que a gente teria esse nível de fé em Deus para acreditar que Ele supriria todas as nossas necessidades e que a gente poderia se desfazer de tudo que tem e poder compartilhar isso com as pessoas que mais precisam? Nesse momento da oferta, é interessante a gente refletir qual o destino da nossa oferta.
né? Algumas pessoas pensam, mas Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Verdade, né? Deus, ele não precisa de nada. Inclusive, né, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele. Foi ele quem nos deu a saúde, quem nos deu o trabalho, quem nos deu tudo o que precisamos para termos conseguido esse dinheiro. Então, se tudo vem dele, né, se ele fez todas as coisas, se ele derramou tantas bênçãos sobre nossas vidas, nada mais justo do que repartir ou devolver aquilo que ele tem nos abençoado, né, de forma a abençoar outras pessoas. E eu acho que esse é um momento bom para a gente meditar sobre isso, porque mais do que nunca temos a necessidade de repartir o que temos com os outros, aqueles que estão passando por dificuldades, né, além da saúde, né, do momento que temos vivido. Então eu quero convidar você, amado, quero convidar você, amada, que se você, né, tem guardado a sua oferta para fazer a sua oferta, se você tem depositado a sua oferta no banco, se você tem solicitado a presença de algum dos diáconos para ir recolher a sua oferta, eu quero agradecer a você nesse momento por provar a sua fé através desse sacrifício que são as ofertas, né? Eu gostaria de agradecer a você e agradecer que o Senhor continue abençoando a sua vida e fazendo você ofertar cada vez mais, cada vez melhor, e que a sua oferta suba a Deus com um aroma agradável. E eu gostaria de encorajar você, irmão, que não conseguiu se organizar de alguma maneira, que pense sobre isso, sabe? Que trabalhe isso no seu coração, porque isso vai fazer a diferença. E eu gostaria também, certo, de dar uma mensagem para aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, né? A nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja que ama e que acolhe. Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade, não fique passando essa dificuldade sozinho. Se comunique com alguém que você tem mais intimidade e peça que isso chegue até a liderança da igreja, ou até o pessoal de finanças, ou alguém da liderança da igreja. E esse seu pedido, assim que chegar lá, né, que a gente possa fazer o possível para ajudar você nesse momento, certo? Então não passe por isso sozinho, né? Fale para outras pessoas, fale com alguém que você tem intimidade, né? Se você tem vergonha de falar, alguma coisa do tipo, mas esse não é o momento de ter vergonha, certo? Eu espero que você possa, né, ter aí um pouco de coragem e falar com alguém a respeito disso, para que essa ajuda possa chegar até você. Porque o propósito, né, dessa igreja, assim como o propósito da igreja lá em Atos, é que todos possamos estar bem, né? E se tem um de nós que tem alguma dificuldade ou que está precisando de alguma coisa, eu tenho certeza que todos os irmãos se sentirão extremamente felizes em poder ajudar você. Que Deus os abençoe, que nós possamos orar por essas ofertas que vão chegar. Oremos. Grandioso Deus, Pai de todas as coisas, provedor daquilo que tudo que precisamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras e nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Abençoa, Deus, essa igreja, abençoa cada irmão que está vendo esse culto online nesse momento, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos, né, que estão com algum tipo de dificuldade, ó Deus. Dá um coração corajoso para que eles possam expor as suas dificuldades e nós, como irmandade, possamos ajudar uns aos outros a sair dessa situação. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando e nos dando a sabedoria necessária para fazê-lo. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro Teu louvor, Senhor.
quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Graça e paz, amados. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria de mais uma vez não iniciar, mas continuar falando, pregando na carta em Efésios. Essa carta maravilhosa que nós temos feito essa exposição. Paulo ele trata vários assuntos nessa carta. Se você tem sua gravação dos cultos, você vai aqui desde o início do capítulo 1, que a gente vem tratando de assuntos que Paulo trata nessa boa carta em Efésios. Nós temos aprendido de Deus. E há 2 semanas atrás, nosso irmão Bill, ele iniciou mais um assunto, mais um tema que Paulo aborda nessa carta. Ele trata sobre relacionamentos agora. Primeiro foi relacionamentos que ele fala entre maridos e esposas, a convivência conjugal, a vivência conjugal, a relação conjugal. Na semana passada, nosso irmão Bira tratou sobre o relacionamento entre pais e filhos, né? Como deve ser a convivência entre pais e os filhos. E hoje eu gostaria de trazer desse terceiro grupo que Paulo trata, o relacionamento entre patrão e empregado. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer esses minutos que me tem. Falar sobre esse assunto, que hoje nós estamos dentro desse assunto. Hoje você que é empregado, hoje você que é patrão, é um assunto, né? Uns versículos, uma passagem muito rica para esse tipo de assunto, de convivência. E Paulo ele usa como base para esses 3 grupos o versículo 21 que nosso irmão Bill tratou a semana retrasada. No versículo 21 do capítulo 5, Paulo diz: sujeite-se uns aos outros por amor a Cristo. Ele fala sobre sujeição, se submeter a esses 3 grupos. Sujeição, marido, esposa, filhos e pais, e empregados e patrões. Então, leia comigo o versículo, capítulo 6, a partir do versículo 5, e vamos ver esses 5 versículos que Paulo trata sobre esse assunto. Relacionamento entre patrão e empregado. Então, Paulo diz aqui, versículo 5, escravos, obedeçam seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradar-lhes quando eles estiverem observando, mas como escravos de Cristo, fazendo-lhe de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, e seja escravo, seja livre. Versículo 9 e último. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor de vocês, e o Senhor deles e de vocês,
estar nos céus e ele não faz diferença entre pessoas. Então Paulo agora começa a tratar sobre a relação de empregado e patrão. E ele usa os 3 primeiros versículos para falar da relação do empregado. Como deve ser o empregado? Como deve a convivência do empregado no seu ambiente de trabalho, na presença do seu patrão ou na ausência dele? E só uma observação, amados. Olhando pelo contexto, nosso contexto hoje é totalmente diferente do contexto que Paulo escreveu essa carta, no tempo em que Paulo escreveu essa carta. A relação aqui não era empregados e patrão, mas era escravos e donos. Era servos e senhores. O relacionamento da relação era diferente, mas provavelmente no meio da igreja em Efésios tinha esses 2 grupos. Tinha patrão e empregado, ou seja, tinha escravos e donos. Pessoas que eram donos de escravos faziam parte dessa igreja. Paulo estava dando esse ensinamento no contexto dele. Para que, como deveria ser a relação, como deveria ser a convivência. E no final você vai ver um dos motivos de Paulo ter escrevido isso. 3 coisas eu gostaria de tratar. Ou qual o segredo para ter um bom relacionamento entre empregado e patrão. Na qualidade de empregado, na qualidade de patrão. E aqui ele começa a dar alguns conselhos e ensinos sobre essa convivência. No versículo 5, ele diz 2 coisas interessantes, como deve ser a convivência do empregado. Esses 3 versículos vai falar em relação do empregado com o patrão. Ele diz: escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então Paulo diz 2 coisas interessantes nesse versículo. Como deve ser a convivência, a relação do empregado. Ele diz primeiro, seja respeitoso. Trate o seu patrão, o seu senhor, assim como você diga e pense, com respeito. Nós, como cristãos, devemos exercer o respeito no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Primeiramente porque somos servos de Deus. Devemos dar bom testemunho para as pessoas, tanto que está ao nosso lado, o nosso colega de trabalho, como principalmente para o nosso patrão. Então exercer o respeito é uma virtude do cristão. As pessoas vão olhar e vão querer imitar a sua atitude, embora alguns critiquem e usem a expressão babão e outras palavras que se usam, mas não olhe por essa ótica. Veja, olhe pela ótica de Deus, tenha a visão de Deus em relação ao seu patrão. Sinceridade, a outra coisa que ele diz é respeito. Ele disse, trate com respeito. Ou seja, seja sincero, perdão. A segunda coisa, sinceridade. Não seja um charlatão. Não seja um mentiroso. Não seja um enganador. Seja sincero. Mesmo no momento em que você seja corrigido pela tarefa que não foi bem feita, o porquê não fez. Quando é dado a ordem, muitas vezes a gente não consegue concluir, às vezes pessoas inventam porque o motivo de não ter dado, mas ele diz, use de sinceridade. Seja sincero com o seu Senhor. No nosso contexto, seja sincero com o seu patrão. Então, essas duas coisas que Paulo fala primeiro nesse versículo. Respeito e sinceridade. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Aí eu pergunto, nesse assunto, nessa prática, como você e eu estamos sendo quando nós exercemos nossa função no trabalho? Será que nosso patrão, os nossos colegas de trabalho têm olhado para a gente e visto realmente um bom exemplo de cristão em relação ao trabalho? Ele vê em nós, enxerga em nós o respeito e a sinceridade. Confesso que agora há pouco no meu trabalho eu não exerci essa prática como deveria. Pela chateação, pelo cansaço, pelo descaso da empresa, eu me deixei levar pelo sentimento de insatisfação com meu chefe. E eu cheguei a desobedecer uma ordem dele. Eu desrespeitei o meu chefe. E sabe o que foi que me acatou isso? Eu tive que comparecer ao nosso chefe maior, o gerente, para dar uma satisfação do motivo de eu não ter feito a tarefa. E quando eu estava tratando isso com o meu chefe maior, que é o gerente da empresa, junto com o meu encarregado, nós três, eu
usei palavras que não deveria ter usado. Não é que eu xinguei, mas na visão do meu gerente, eu desrespeitei uma ordem dele. E é verdade. E ele me chamou a atenção, não na presença dele, depois ele foi sábio, o gerente me chamou e disse que eu era um bom funcionário, que não tinha nada a falar de mim, mas uma coisa ele tinha que me corrigir. Eu usei uma falta de respeito com o meu chefe. Amados, eu confesso que, como agora, estou envergonhado, fiquei envergonhado de ter sido corrigido por uma pessoa que não é cristão. Ser corrigido por um cristão, às vezes a gente não gosta. Pior é você ser corrigido por uma pessoa que não tem um conhecimento que você tem de Deus. Eu poderia ter evitado aquela correção, mas porque eu desrespeitei uma ordem. Então eu não fui um bom exemplo. Mas depois eu me corrigi. Eu chamei meu chefe, pedi perdão, desculpa e agradeci a ele pelas palavras. Pelo menos fiz isso. Mas veja como a questão do respeito é importante. Seja respeitoso. Seja sincero no seu trabalho também. Exerça a função que é lhe dada. A outra coisa que ele fala, que Paulo fala, outro conselho que ele dá, no versículo 6. Ele diz: os obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles estiverem, mas como escravos de Cristo. Ou seja, aquele assunto, né, que você quer um empregado, que você trabalha fora, isso acontece muito no nosso meio. Aquela questão de só exercer a função quando o patrão está por perto, quando os chefes estão por perto. Isso é hipocrisia, isso é um erro da nossa parte quando fazemos isso. Mas não, obedeçam eles, façam da mesma forma que você faz na presença dele, na ausência dele. Isso é dar um bom exemplo. Isso é você ser visto na empresa como um bom funcionário. E não como um enganador. E não como aquele que só faz as coisas quando o patrão está por perto. Dentro do mundo, é normal isso. E às vezes somos incentivados a fazer isso. Mas lembre-se, nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo. Ele diz aqui, faça para eles como você faz para Cristo. Para o Senhor. Então, aqui há mais um assunto mais interessante, algo que a gente possa pensar nisso. Se eu não pensar, se eu não trazer à memória que eu devo exercer minha função para o meu chefe como a Cristo, como é que eu vou tratá-lo? Como é que vai ser minha convivência no trabalho? Que exemplo eu vou dar? Então, muitas vezes erramos porque esquecemos desses ensinamentos e às vezes nem lembrávamos que Paulo ensinou sobre isso. Então ele disse, faça na presença e faça na ausência. Porque, amados, pessoas visam isso. A vida do cristão, a nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa rua, entre a família e no nosso local de trabalho, a vida do cristão é como um livro aberto, uma Bíblia dessa aberta. Está exposto para todo mundo ver. E nós somos servos de Deus. E pessoas visam, as pessoas olham. Eu já vi vários maus exemplos. Eu podia citar aqui vários exemplos do trabalho. Eu que convivo fora e vejo isso. É terrível, é feio. Eu estou falando isso entre cristãos. Pessoas que são cristãs, que falam que é servo de Deus. E o que as pessoas dizem por trás quando elas saem? Que é um ladrão de hora, que é um ladrão de tempo, rouba o patrão, não só, mas rouba no tempo. Quando nós deixamos de fazer a nossa tarefa, estamos sendo ladrões de tempo. Estamos sendo pagos para exercer. No nosso contrato de trabalho, quando assinamos com toda a boa vontade e alegria e gratidão a Deus, estamos dizendo que estamos dispostos a fazer na presença e na ausência do nosso patrão. E outra coisa que ele diz agora no versículo 7, ele diz que o empregado, nós devemos fazer isso. Deixa eu me achar aqui o versículo 7, ele disse, versículo 7, sirvam aos seus senhores de boa vontade. Outra coisa que Paulo fala, sirva com uma boa vontade. Independente se ele é um bom chefe, um bom patrão, mas a nosso lado, como empregado, é servir de boa vontade. E lembrando mais uma vez, lembre-se, no contexto de Paulo era outra vida. Eles não recebiam pelos que eles faziam. Eles recebiam para comer, para ter uma estadia, que eles eram os escravos. Hoje nós somos pagos para isso. Nós temos leis trabalhistas que nos ajudam. Nós estamos um passo à frente desses irmãos aqui que Paulo falou. Mesmo assim, Paulo estava dizendo para eles, independente se eles sejam maus patrões, faça a sua vontade. E sabe o que é a minha parte?
fazer de boa vontade o que me pede para fazer. Como tem sido nossa relação no mundo do trabalho? Na nossa empresa, a empresa que trabalhamos, com o nosso chefe, fazemos tudo com boa vontade ou com murmuração, com reclamação? Às vezes eu me pego reclamando do meu trabalho. Às vezes minha esposa chega em casa cansada, reclamando do chefe. Mas Paulo está dizendo, independente, faça a sua parte. Não espere bondade do mundo. Veja que Paulo está tratando aqui do assunto entre patrão e empregado, servos e senhores cristãos. Os dois são cristãos. Mas nem sempre, a maioria das vezes, nossos chefes são cristãos. São do mundo. Mas faça a sua parte, independente se ele vai massacrar você ou não. Porque você tem um Senhor nos céus que é maior do que ele. E de que um dia vai lhe recompensar por isso. Quando você faz, você é recompensado. E é isso que ele diz no versículo 8. Observe. Ele diz, versículo 8, porque o Senhor, ele diz, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Então, faça tudo, lembrando que a recompensa não é só o seu salário no final do mês. Não é só o seu plano de saúde que é pago. Mas faça as coisas pensando, lembrando que, independente se o seu chefe é bom ou não é, se ele é cristão ou não é, ele está dizendo, faça de boa vontade, seja respeitoso, seja bondoso com o seu chefe. Mas por quê? Qual é o segredo para você praticar tudo isso sem murmuração? Lembre-se que a sua recompensa, ela está nos céus. Pratique o bem, faça o bem. Que ele diz no versículo 8 que Deus recompensará pela prática, seja escravo, seja livre. Então o Senhor nos céus está observando as nossas práticas. E agora, irmãos, ele fala sobre a relação agora do patrão. Como deve ser a convivência do patrão com o empregado. Versículo 9, o último versículo, ele resume. Um versículo só, ele fala tudo aquilo que ele falou nos 3 para os empregados em relação ao patrão. Ele diz no versículo 9, ele diz, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E eles não fazem acepção de pessoas. Ele resume num versículo só. Ele diz a primeira coisa que ele fala para o patrão, para o servo, aliás, para o senhor, para o dono do escravo. E hoje para o nosso, você que é patrão, você que é um chefe, está dizendo, faça com ele aquilo que você quer que ele vos faça. É aquele princípio que Jesus fala em Mateus capítulo 7 e 12. Façai aos outros aquilo que você quer que ele vos faça. Aí está o segredo para você ser bem sucedido com a sua empresa, com seus subordinados. Tratem eles como você quer que eles tratem a você. Paulo diz, faça da mesma forma. Que mesma forma é essa que Paulo está falando? Olhe para os versículos. Trate ele assim como o empregado tem que tratar com sinceridade, com respeito, com bondade. Fazer o trabalho com honestidade, tanto na presença como na ausência. Ele está dizendo, faça da mesma forma. Trate os seus empregados com respeito. Seja sincero com eles. Sejam bondosos com ele. Isso, ele resume, é interessante que ele resume esse versículo em relação ao patrão. E você que tem pessoas subordinadas, como você tem tratado essas pessoas? E outra coisa, a segunda coisa que ele fala nesse versículo, agora de uma forma negativa, ele disse, não os ameacem. É costume das pessoas que exercem autoridade, exercer a ameaça sobre aqueles que estão sendo subordinados a eles. Então não faça isso, não ameacem. Não, a ameaça não funciona. Muitas empresas quebram, muitos chefes são demitidos porque não trabalham de uma forma de acordo com a ótica de Deus em relação aos seus empregados. Não tem a visão de Deus. Exerce autoridade e por isso começa a maltratar. E Paulo está dizendo, não faça isso. Não use ameaça com isso. Então aí está o segredo. Se você quer ser um bom líder, se você quer ser um bom chefe, traga a sua equipe para perto de você, tratando com carinho, com bondade, com paciência com eles. Claro, mostrando a postura de chefe, porque às vezes as pessoas confundem a amizade. Mas trate com sinceridade, sabe? Com respeito. E não use de ameaça, porque não funciona. Amados, para terminarmos,
eu gostaria de falar 3 coisas. Qual é o segredo para você exercer tudo isso e ser um bom empregado e patrão, de acordo com o que Paulo falou? Pense em 3 coisas, que para mim é a base, né? 3 princípios que vai funcionar. Primeiro, olhe primeiro com a visão, com a ótica de Deus, esse assunto na sua vida, esse ponto na sua vida. Primeiramente, observe seu trabalho como uma bênção de Deus. Observe seu trabalho como uma bênção que veio de Deus, que a sua família é abençoada por Ele. Então vai fazer com que você exerça toda essa prática de Paulo aqui com bondade, com alegria no seu trabalho. Sua família depende do seu trabalho. Não murmure, não reclame. Por mais que a sua função seja uma função discriminada no seu trabalho. Mas é uma bênção de Deus. Foi Ele que abriu essa porta. Segunda coisa, amado. Observe que nesse texto, o segredo para você ser um bom funcionário, um bom patrão, ele diz que faça tudo como ao Senhor. Ele usa várias vezes aqui a palavra, se olhar todos os versículos, como a Cristo, como o Senhor, para o Senhor. É o mesmo princípio que ele fala lá nos textos que fala da relação entre marido e esposa. Aqui no versículo 5:22, ele diz, o que é que ele diz no 5:22? Que a relação entre marido e esposa, conjugais. Mulheres, sejam submissas cada uma a seu próprio marido, como no Senhor. Veja o versículo 1, capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Sempre o Senhor está presente. Então, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. É para Cristo que você deve fazer. E em terceiro lugar, quando exercemos a nossa função de um bom funcionário, quando você exerce a função de um bom chefe. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, deixa eu conferir as minhas anotações, isso, de 1 e 2. Leia esses dois versículos, capítulo 6 e 2. Paulo diz ali que quando não exercemos a nossa função como um bom chefe, como um bom empregado, nós estamos blasfemando o nome de Deus. Nós estamos dando os maus testemunhos para as pessoas. E para a igreja, pelo ensinamento, né? Ele fala, deixa eu só ler esse versículo, que ele é tão interessante, em que Paulo fala sobre isso, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz: todos os que estão sobre julgo de escravidão, ou seja, falando sobre esse mesmo assunto, devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito. Todo respeito. Para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Então, o primeiro versículo diz que se você, nosso dever de ser um bom servo é para que o nome de Deus e o ensino da palavra de Deus, nosso ensino, a igreja, não seja blasfemada. Então as pessoas vão começar a observar isso, amados. A nossa prática faz com que o nome de Deus seja jogado na lama, no nosso ambiente de trabalho. E o segundo versículo é interessante, ele diz: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Paulo pedindo para Timóteo escrever e ensinar sobre isso. Então ele diz no segundo versículo aqui que nós devemos trabalhar com mais respeito ainda os de casa. Então, cuidado para que você não veja o seu irmão, que é seu patrão, porque ele é seu patrão, que você tem que fazer do seu jeito. Não, pelo contrário, respeite mais ainda. Então, amados, que Deus nos abençoe, que sejamos uns bons servos. E você que é um patrão, que também seja um bom servo do Senhor, olhando pela ótica de Deus esse assunto. Que Deus seja louvado e que Cristo seja engrandecido. Obrigado e que Deus abençoe a todos, amados. Estou no meu jardim,
tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Mais uma vez, a paz, e queremos lembrar uma palavra do Senhor antes de fazermos a nossa oração. Em Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu
próximo para com seu irmão. Ao sairmos fortalecidos mais uma vez desse culto, queremos viver essa palavra no nosso dia a dia, para que a nossa adoração a Deus seja verdadeira, que ela não só seja um momento pessoal, eu e Deus, mas ela possa se estender ao amor aos nossos próximos. Essa também é a verdadeira adoração. Vamos sair desse culto para viver a palavra do Senhor. Pai, aqui estamos agradecidos a Ti por mais um culto onde o Senhor falou aos nossos corações. E nós também podemos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. E agora, fortalecidos mais uma vez pelo Senhor, possamos viver a Tua palavra dia a dia, dentro de casa, com os nossos mais próximos e com os próximos ao nosso redor, no nosso dia a dia. Nos abençoa, nos dá um bom dia e uma boa semana na Tua presença. Agradecidos mais uma vez estamos por toda a Tua providência. Em nome de Jesus. Amém.